na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. Versículo de número 16. Efésios capítulo 6, versículo de número 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos juntos repetir esse versículo? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar no nosso coração esta palavra e, como já foi pedido em oração, que sejamos edificados, alimentados por intermédio da santa palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, no domingo passado eu estive pregando sobre uma das peças da armadura de Deus na escola bíblica, que foi sobre as sandálias do Evangelho. E na ocasião eu citei um livro que tem me ajudado muito a entender este trecho das Escrituras. O irmão perguntou qual o nome, e talvez a dúvida dele seja a dúvida de outros. Um livro que tem me ajudado muito a compreender esse trecho das Escrituras é o livro O Soldado Cristão. É uma série de mensagens escritas pelo pastor Martyn Lloyd-Jones. Então, se os irmãos desejarem uma boa literatura para aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus, fica aí essa recomendação do texto sagrado, que é um texto que a gente tem, esse trecho das Escrituras tem sido objeto dos nossos estudos. Por sinal, hoje algumas salas da EBD estiveram meditando nesse trecho que vai do verso 10 até o versículo de número 18. Mas nessa noite, com a graça de Deus, eu gostaria de destacar dessas 6 peças da armadura que o Senhor nos concede. Eu gostaria de destacar exatamente o escudo da fé. É o que está no versículo de número 16. Nós vamos falar um pouco mais a respeito da importância, da necessidade de realmente embraçar sempre o escudo da fé. Nesse trecho aqui o apóstolo Paulo claramente afirma, inspirado pelo Espírito Santo, que nós estamos numa batalha espiritual. A vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de batalha. Nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue. A nossa batalha não é contra seres humanos. A nossa batalha é contra o diabo e seus demônios. Existem, irmãos, forças demoníacas. Existe sim um diabo que se opõe aos crentes e à igreja do Senhor. E nós não podemos jamais ignorar esta realidade espiritual, esta batalha. E na batalha, conforme nós aprendemos, do Senhor nós recebemos força, do Senhor nós recebemos poder. E além da força que vem do Senhor, do poder que vem do alto, nós também recebemos uma armadura que nos habilita, que nos capacita a batalhar e vencermos para a glória de Deus. E das 6 peças, eu gostaria de destacar então o escudo da fé. E eu queria rapidamente trazer algumas informações sobre o escudo. Paulo aqui está se utilizando de uma metáfora, de uma analogia. Ele vai dizer que como um soldado romano enfrenta batalhas e inimigos, espiritualmente nós também enfrentamos o inimigo e enfrentamos batalha. E como o soldado enfrenta a batalha vestido de uma armadura, espiritualmente eu e você, como soldados de Cristo, também precisamos nos vestir da armadura de Deus. E uma das peças é o escudo. Este escudo, irmãos, ele era um escudo que media 1 metro por 20 centímetros. Não é aquele escudo
que nós vemos às vezes um escudo redondo, pequeno. O escudo do soldado romano era um escudo grande, era quase uma porta. Então protegia o soldado, todo o seu corpo. Então, além da couraça, ele também precisava do escudo. Era um escudo, como eu tenho dito, media 1,5 metro por 20 centímetros de comprimento e 80 centímetros de largura. Ele era de madeira e revestido de metal, para impedir que os dardos atingissem o soldado. Os dardos eram uma espécie de lanças, de flechas. Algumas eram de madeira, outras de metal, de ponta aguda, e eram não apenas, elas eram de ponta aguda, mas eram inflamadas. Então eles colocavam alguma substância, eles colocavam fogo e lançavam. Então o soldado romano, ele precisava, como eu tenho dito, da couraça e do escudo, porque a couraça e o escudo protegiam-o de ser atingido por esses dardos. Então Paulo vai pegar essa realidade e utilizar como uma aplicação espiritual, dizendo que, como soldado romano, para se proteger dos dardos, precisava de uma couraça e de um escudo. Eu e você, como soldados, na batalha espiritual, também precisamos tomar o escudo. E o escudo, espiritualmente falando, ele vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. E mais uma vez, irmãos, esse trecho das Escrituras reafirma a existência do maligno, reafirma a existência do mal. Nós não podemos nem supervalorizar, nem ignorar a existência e a realidade das forças espirituais da maldade. 1 João capítulo 5, versículo 19, nós lemos a seguinte verdade: o mundo jaz no maligno. E Jesus, contando a parábola, ele chama Satanás de o valente. Há um maligno que reina nesse mundo e que lança seus dardos, suas flechas, para querer nos impedir de prosseguir, de marchar, de caminhar. Portanto, meus irmãos, como espiritualmente podemos aplicar esta realidade para as nossas vidas? O apóstolo, então, ao usar a figura do escudo, ele deseja nos alertar em relação à necessidade que temos de nos preparar contra os ataques de Satanás. Trocando em miúdos, o que Paulo está querendo dizer com essas peças da armadura e especificamente com o escudo da fé? A necessidade de urgentemente nos prepararmos contra os ataques de Satanás. Você é um soldado de Cristo no exército do Senhor? Você está recebendo dele diariamente força, poder e graça? Você, como soldado, tem se vestido da armadura de Deus? Ele diz que nós precisamos nos vestir. Não é uma coisa que alguém vai fazer por mim. Eu mesmo preciso assumir a minha responsabilidade de soldado e vestir-me de cada peça desta armadura. É a armadura de Deus, mas Ele nos dá. É provisão do Senhor que protege os nossos pés, os nossos órgãos vitais, a nossa cabeça e também todo o nosso corpo. Então essa é a grande verdade, a necessidade urgente que temos de nos preparar contra os ataques de Satanás. Você tem se preparado? Amém. Algumas perguntas que são importantes, irmãos, a respeito desse tema. A primeira, em que momentos nós podemos enfrentar estes ataques? Quais os momentos que somos atacados por esses dardos inflamados do maligno? Às vezes, quando a gente acaba de acordar, já vem um dardo inflamado, às vezes um pensamento,
algo que quer nos abater, nos entristecer. Não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes quando você se dispõe a orar, um dardo, um ataque, que quer lhe retirar do momento da oração, do tempo de buscar ao Senhor. Às vezes quando você se dispõe a ler a Bíblia, de repente um dardo, um ataque, periodicamente nós estamos sendo afligidos, atacados. É como numa guerra, às vezes há aquela calmaria, mas de repente os dardos surgem para querer nos afetar. Quais os tipos desses ataques? O que são, irmãos, espiritualmente falando, esses dardos? Pensamentos, dúvidas, imaginações, cenas, quadros, eventos, paixões, provações. Por exemplo, o que enfrentou os amigos de Daniel foi um dardo inflamado do maligno, porque tentou os impedir de prosseguir no ministério, no testemunho, lançando-os na fornalha de fogo. Daniel também enfrentou dardos do maligno, e um dos dardos foi a provação, o lançou na cova dos leões. Então, são vários tipos de ataques que podemos sofrer nesta batalha. Então, há uma batalha contra o maligno, e ele se utiliza de dardos inflamados, que quer nos desanimar, nos abater, nos impedir de lutar, nos impedir de prosseguir. E qual é a solução apresentada? Conforme nos diz o versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. Repita comigo: embraçando sempre o escudo da fé. O que fazer? Embrace, tome o escudo da fé. Fé, irmãos, aqui nesse trecho, ela aponta exatamente o que é fé. Fé é a capacidade de aplicar rapidamente o que cremos. Eu vou repetir: fé é a capacidade de aplicar rapidamente o que cremos, de modo a repelir o diabo. Isso é o escudo da fé. É a capacidade de aplicar rapidamente o que cremos como resposta ao que o diabo atira em nós. Ou seja, o diabo lança um dardo e eu uso o escudo da fé, ou seja, eu aplico rapidamente o que eu creio. Então essa aplicação, essa resposta, que é uma rápida aplicação do que nós cremos, vai servir como um escudo. Diga amém. Amém. Então, eu gostaria, portanto, de falar como age a fé como nosso escudo. Como é que a fé age como nosso escudo? Como é que funciona isso? Irmãos, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que a fé aponta para Deus. A fé, ela aponta para os atributos de Deus, para as promessas de Deus. A fé, ela não aponta para si mesma. Não é fé na fé. A fé não elogia a si mesma. A fé não exalta a si mesma. A fé glorifica a Deus. Porque é fé em Deus. É fé num Deus que é fiel, poderoso, misericordioso. Então isso é o escudo da fé. É aplicar rapidamente o que eu creio, o que eu confio. A respeito de quem? Em primeiro lugar, no que eu confio a respeito de Deus. Isso é exemplificado, irmãos, em Romanos. Abra sua Bíblia, por favor, para a gente ver um exemplo desta fé que aponta para Deus. Quem usou esta fé como escudo? O primeiro exemplo é Abraão.
Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Veja o que diz a santa palavra do Senhor. Abraão, verso 18. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. O que foi dito a ele? Assim será a tua descendência. Aqui nós vemos Abraão usando a fé como um escudo, porque está dizendo que ele creu, mas ele creu em quê? Ele creu na promessa de Deus, conforme está registrado em Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando o Senhor disse: olha, Abraão, olha para os céus, olha para as estrelas dos céus, assim será a tua descendência, de ti e de Sara, mesmo sendo velhos e Sara sendo estéril, eu farei de ti uma grande nação, e da tua descendência virá o Messias. Portanto, meus irmãos, Abraão aqui exemplifica o uso da fé como um escudo. Ele confia na palavra de Deus, na promessa de Deus, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da sua fraqueza, ele confia num Deus que é poderoso e que é fiel, e quando fala, ele assim cumpre para a glória do seu nome. Isso é o escudo da fé. Porque muitas vezes Satanás vai querer jogar dúvidas na sua mente, pensamentos duvidosos, para que você duvide. E é exatamente o que acontece nesse trecho. Continuemos na leitura, por favor. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ele era realista. Ele percebeu a sua fraqueza, a sua incapacidade de fazer, de realizar aquilo que Deus havia cumprido. Mas observe o verso 20. Não duvidou por incredulidade. De que, igreja? Da promessa de Deus. Mas, pela fé, se fortaleceu. Vamos juntos bem forte? Dando glória a Deus. A fé não glorifica a si mesma, a fé glorifica a Deus. Amém. Porque tudo que temos e todas as promessas são dadas pelo Senhor, e Ele, em sua fidelidade, cumpre, garante o cumprimento das promessas. E é assim que na batalha contra o mal nós vencemos, quando de fato confiamos em Deus, em seus atributos e nas suas promessas. Mesmo que Satanás lance os seus dardos inflamados, ou queira lançar os seus dardos inflamados em nossa mente, em nossa vida, resistiremos, venceremos, confiando no Deus que é fiel, verdadeiro e todo-poderoso. Amém. A mesma coisa foi Sara. Nós vemos isso no capítulo de Hebreus 11. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 11. Pela fé, também, 11, Hebreus 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O Deus que prometeu é fiel. Lembra o que Tiago 1,17 diz, irmãos? Nele não há variação, nele não há sombra, nele não há dúvida, nele não há mudanças. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é imutável, e as suas palavras são verdadeiras. E é assim que a gente usa o escudo da fé. É confiando neste Deus fiel, poderoso, misericordioso e verdadeiro. Ainda um outro exemplo dessa verdade se encontra em Isaías, capítulo de número 14.
Isaías 14, versículo 24. Vamos juntos? Jurou o Senhor dos Exércitos. É Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Agora leia o 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Na batalha, irmãos, contra o adversário, vençamos firmando a nossa confiança, a nossa vida, os nossos passos neste Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele estabelece, Ele determina, Ele faz, porque Ele é poderoso e ninguém, nem o diabo, nem seus demônios podem frustrar os planos do Senhor, podem desfazer as promessas do Deus que é fiel, que é poderoso. Tome, vista-se com o escudo da fé. Confiar em Deus, no seu caráter, nos seus atributos, no seu poder. No capítulo 12 de Gênesis, Deus havia dado uma promessa a Abraão. O tempo passa e a promessa não se cumpre. Aí o inimigo vem e começa a soprar no ouvido de Abraão: você tem promessas, você diz que é um homem abençoado, e as coisas continuam as mesmas coisas. Cadê a bênção? Cadê as promessas? Lançando dúvidas, desânimo, as armas de Satanás. Mas no capítulo 15 de Gênesis, mais uma vez, Deus se revela para Abraão e diz assim, observe, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Vamos ler juntos? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Não tenha medo, Abraão. O tempo quem determina sou eu. A promessa quem estabelece sou eu. A eficácia da promessa está no Senhor. Não temas, não desanime, não retroceda, não se deixe dominar pelo pessimismo, pela dúvida, pela incredulidade. Aplica a tua fé neste Deus que é fiel. Ele é escudo, Ele é poderoso, o seu poder é eterno, é infinito. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Nós temos um que é forte, que é todo poderoso, e a sua força Ele nos concede para prosseguirmos de pé, sem tropeçar, para a glória do seu nome. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 18, versículo 10. Vamos juntos, bem forte, ler esse versículo. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Você tem uma torre forte. Ele é torre forte. Ele é como uma torre inabalável, indestrutível. Meus irmãos, por nós mesmos nós somos fracos e derrotados, mas no Senhor nós temos força, poder, energia. Como está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos energiza, Ele nos guarda. Ele é o Senhor. Confia no Senhor. Dependa do Senhor. Reafirme a sua confiança neste Deus que é imutável, fiel, poderoso, misericordioso e verdadeiro. Conforme diz o Salmo 84, Ele é sol
e escudo. Ele é o sol que nos aquece, Ele é o sol que ilumina os nossos caminhos, Ele é o sol que nos guia, mas Ele é também escudo que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Você tem um sol, você tem um escudo, você tem uma torre forte, você tem um Deus que é fiel e imutável. Na batalha contra o diabo, não se deixe vencer pelo medo, pelas dúvidas, mas use o escudo. Pode ser mais forte? Mas use o escudo da fé. Fé em Deus. A fé tem um objeto, a fé tem um alvo. É importante afirmarmos isso, irmãos, porque há muito ensino equivocado sobre a fé. As pessoas às vezes falam da fé como a fé na fé, como se a fé fosse uma força em mim autônoma, que eu trago à existência o que não existe, que eu determino, que eu faço e aconteço. Não é assim que a Bíblia ensina. É fé em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, segundo a sua sabedoria, soberania, fidelidade. A fé aponta para Deus, suas promessas e seu poder. Diga amém, igreja. Amém. Você tem apontado a sua fé para Deus. Você tem apontado e firmado a sua fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Você tem confiado neste Deus que é poderoso. Mas, irmãos, a Bíblia também nos ensina que a fé, como escudo, ela não apenas aponta para o Pai, como fiel, poderoso e verdadeiro, ela também aponta para o Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Escudo da fé é confiar em Deus Pai Todo-Poderoso, e é também confiar em Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador. Confie nele, em Jesus. Ele nos dá motivos para confiar nele. Em Apocalipse 19:11, Jesus é chamado fiel e verdadeiro. Confia nele. Ele não falha. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Em Isaías 11:5, Jesus é descrito como aquele que tem um cinto, cujo cinto é a fidelidade. Está escrito: a fidelidade é o cinto de sua cintura. Ele é fiel, confia nele. Em João capítulo 14, versículo 6, ele é descrito como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Em João 17, verso 4, Jesus é descrito como aquele que completa a obra que o Pai o encarregou. Jesus, irmãos, realizou a obra completa que garante a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação. As últimas palavras de Jesus naquela cruz foram estas: está consumado, está feito, está realizado. Ele tomou todo o cálice da dor, do castigo. Ele não deixou nenhum pingo para mim nem para ti. Ele realizou a obra completa que garante salvação verdadeira, vida abundante. Não permita que o maligno lance sobre a sua mente e sobre a sua vida dardos de dúvidas, de incertezas. Firme o seu coração em Jesus e na sua palavra. Em Mateus 18, 20, ele prometeu estar conosco. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aquele que promete é fiel para cumprir. E nós estamos nessa noite, meus amados irmãos, desfrutando desta maravilhosa presença. Ele está, porque Ele prometeu, e Ele manifesta a sua presença pelo seu Espírito e pela sua palavra, que nos exorta, que nos consola, que nos conserta, que nos aviva.
Em Mateus 28, 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João 5, versículo 24, ele prometeu nos dar vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem certeza, tem vida verdadeira, tem libertação. Em Hebreus 2,17, ele é apresentado como sumo sacerdote fiel, que abriu o caminho, que nos dá acesso à presença de Deus. Eu e você, pecadores indignos, mas através do sangue derramado na cruz do Calvário, temos acesso ao trono de Deus, e diante deste trono encontramos misericórdia, graça, respostas para as nossas súplicas, para as nossas necessidades. Tome o escudo da fé, reafirme a sua confiança em Deus, nas promessas de Deus e em Jesus Cristo, a fiel testemunha, o sumo sacerdote, o pão que desceu do céu, o caminho, a verdade e a vida, o reconciliador, o mediador, Deus verdadeiro, o verbo de Deus. Em Romanos 5:8, Jesus é descrito como aquele que prova o amor de Deus. Sabe qual é a maior prova, irmãos, de que Deus me ama e te ama? É Jesus. 5:8 de Romanos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, mas Ele já nos amou primeiro. No mesmo livro, no capítulo 8 de Romanos, versículo 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai te condenar se Jesus já morreu por ti e já ressuscitou ao terceiro dia para garantir perdão, reconciliação e vida verdadeira? E outra verdade que nós encontramos em João, que garante a fidelidade do Senhor. João, por favor, abra sua Bíblia ainda em João 6:39. Vamos juntos ler esse texto? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Você foi salvo um dia. Quando você olha para o passado da sua vida, um dia Jesus lhe alcançou, lhe justificou. Você foi salvo. Você está sendo salvo, porque aquele que começou a boa obra, Ele não abandonou. Ele continua aperfeiçoando a tua vida, santificando a tua existência pela palavra e pelo Espírito, e você será salvo. Você foi, você é e você será. E quem garante todos esses tempos é Jesus Cristo. Sua obra, sua vida bendita, santa, sua morte necessária, seu sangue derramado, garante a nossa justificação, santificação e ressurreição no último dia, quando a trombeta tocar. Os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, para desfrutar da presença do Senhor no novo céu e numa nova terra. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e a batalha vai ter cessado. Mas enquanto o rei não volta, vista-se da armadura de Deus. Cada peça é necessária. Ainda em João, último texto, para nós caminharmos para a conclusão. João 10, 28. Vamos juntos? 28 ao 30. João 10, 28 ao 30.
E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A mão do Pai é a mão do Filho, que nos sustenta e garante a justificação, a santificação e a glória por graça. Vista-se do escudo da fé. Pastor, o que é isso na prática? Reafirme a sua confiança em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é fiel, suas promessas são verdadeiras, Ele é poderoso. Mas o que significa isto? É também reafirmarmos a nossa confiança na suficiência de Jesus, na suficiência do sangue de Jesus, que garante perdão, reconciliação e vida eterna. E quando Satanás, com os seus ardis e com os seus laços e com os seus dardos, tentar jogar na nossa mente, quando nós nos acordamos, ou quando vamos orar, ou quando vamos ler a Bíblia, nós possamos nos tomar do escudo da fé. Quem é você para estar orando? Ele não vai te ouvir. Você é um pecador. Aí você diz: realmente, eu sou um pecador, mas pela graça fui salvo por meio da fé. Realmente eu sou um pecador e não mereço, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele lançar suas condenações, você pode tomar o escudo da fé dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho acesso pela graça, pelo sangue. Soldado de Cristo, há uma batalha. Você recebe do Senhor força, poder, mas Ele também te apresenta uma armadura. Vista-se. Não apenas saiba da existência. Não fique apenas olhando e achando bonito diariamente. Além das outras peças, tome o escudo da fé. Por isso, irmãos, que nós podemos cantar com alegria os Salmozinhos 368. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento, por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Ele sim me guia, me guarda, me protege, porque só Ele é quem Ele é. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e se tornou para nós salvação, sabedoria, justiça de Deus, o nosso castelo forte. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos encerrar cantando então o hino de número 368.
Nós somos teus. Tu nos compraste com um precioso preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Nós somos o teu povo, a tua casa, a tua família, a tua igreja, que a cada dia é sustentada por ti, amparada por ti, mantida de pé por ti, Senhor. Oh meu Deus, nesta batalha que enfrentamos a cada dia, que possamos usar o escudo da fé, que possamos vencer os ataques de Satanás, confiando em ti, no teu caráter, na tua fidelidade, na tua misericórdia, no teu amor, no teu poder, nas tuas promessas, Senhor. Que possamos vencer firmados em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que garante vida verdadeira, vida abundante, paz real. Oh meu Deus, fortalece a tua igreja, Senhor. Aqueles que estão sendo atacados, guarda o teu povo, sustenta-nos na batalha, e como um exército vencedor, possamos cantar o hino da vitória por Cristo Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, aplica no nosso coração esta palavra, faz-nos praticar estas verdades no dia, na vida diária, no momento dos embates contra o mal. Que possamos agir como agiu Abraão, como agiu Sara, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti por este culto, somos gratos a Ti por cada irmão e irmã que num ato de obediência e fé subiram à Tua casa para Te adorar, para louvar o Teu nome, para Te agradecer. Graças Te damos, ó Pai.